Tá aí, muito bem. Olha, hoje no quadro Em Pauta, o meu convidado, ele é um ex-hippie que se tornou missionário. José Antônio de Souza. Ele vai contar um pouquinho da sua experiência em 14 países ao redor do mundo e também no Brasil, com o trabalho de ajudar dependentes químicos. O Em Pauta de hoje está começando. Tá aí, muito bem. Estou recebendo aqui o seu José Servo do Rei. Ele é atualmente um missionário, mas tem uma história bem interessante para compartilhar com a gente. Um bom dia, seja bem-vindo a Porto Velho. Satisfação tê-lo conosco aqui. Minha satisfação de estar com vocês e agradeço por esse espaço e estou pronto a responder as suas perguntas. Então, gostaria de entender como é que se deu essa caminhada na vida do senhor. Na realidade, o senhor foi hippie, no ápice da juventude. Exato. E aí algo o iluminou para que trilhasse um caminho diferenciado. Como é que foi? Bom, isso aconteceu nos anos 70, mais precisamente no ano de 1973. Eu era um ex-dependente químico e nessa época, na ditadura, havia uma grande repressão, né, sobre os viciados em drogas. E infelizmente eu fui levado às pressas para um hospital de desequilibrados mentais, no Rio de Janeiro, o Hospital Pinel. E foi nesse hospital de desequilibrados mentais que eu senti o drama da morte, né? Estava tentando até o suicídio. E não havia alternativa. Ninguém me entendia, eu também não entendia ninguém, não havia psicólogo nem psiquiatra que pudesse me entender. Então o que me levou a reagir e vencer aquela barreira foi a minha fé na palavra de Cristo. Uma iniciativa própria. Exatamente, ninguém me influenciou. Vou tentar encontrar na Bíblia o que eu não encontro em outros lugares. Exatamente, a Bíblia foi o meu sustentáculo, né? Espiritual, moral. Por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desde então, o senhor tem seguido extremamente e unicamente a Bíblia. Tem alguma denominação que o senhor segue? Alguma igreja? Eu não tenho nenhuma denominação que eu sigo, que eu faço parte, mas eu fui batizado numa igreja evangélica em São Paulo, no ano de 74, e fiquei um tempo nessa igreja, e com o decorrer do tempo eu senti o desejo de passar essa mensagem para a sociedade em geral. Comecei a viajar, estive na Europa, mas por iniciativa própria, porque a igreja, até então, ela não me dava esse suporte. Então eu tomei essa iniciativa porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu senti esse desejo de propagar a palavra de Deus sem nenhum tipo de vinculação com as igrejas ou religiões. Respeito todas, me dou bem com todos os pastores, ministérios, visito várias igrejas, mas sem ter nenhum tipo de sustento, de apoio financeiro. Você fala pastores, padres também ou tem alguma? Sim, eu já dei algumas mensagens em igrejas católicas, Casa de Recuperação de Dependentes Químicos católicos. Me dou bem com todas as igrejas. Desde então o senhor dedica o tempo do senhor a tentar ajudar as pessoas, principalmente envolvidas com dependência química. Exatamente. Eu estive em 14 países e em vários países eu tive essa abertura. O que ocasionou a ida do senhor a outros países? Até porque a gente sabe que a deficiência e a lacuna a ser preenchida no nosso país já é muito grande, né? Porque o Brasil, eu corri todos os estados brasileiros e até hoje eu continuo fazendo esses trabalhos pelo país. Mas lá fora também a crise sobre drogas é tremenda. Em Portugal, eu estive lá em Portugal e lá as drogas eram uma epidemia também, né? Como crack, todo tipo de drogas. Você está falando da ida por Portugal, entre outros países, a gente tem algumas imagens do nosso missionário viajando pelo mundo, né? Aí, por exemplo. Aí foi lá em Wembley, em Londres, né? Aí já na Croácia, aí uma foto em Bruxelas, na Bélgica, né? O que o senhor consegue trazer desses países aqui para o nosso país? Consegue se aplicar algum modelo que funciona, que tem um resultado melhor? Olha, como eu visitei muitos presidiários na Inglaterra, em Londres, o que eu pude ver lá é que os presídios da Europa, no caso de Londres, eles dão todo o suporte para o presidiário. Ele sai de lá transformado, se ele tiver realmente empenho e desejo de ser integrado na sociedade. Aquele termo que a gente chama de ressocialização funciona? Exatamente, funciona. É só a pessoa ter boa vontade, ter disciplina, né? Isto é, sujeitar as autoridades. Ele tem toda a cobertura, né, do Estado, das autoridades do país. E eu pude perceber também que os europeus são mais educados, né? Você não vê tanta violência. Quando eu transmito uma mensagem, apesar do meu inglês não ser fluente, mas as palavras que eu transmiti, havia pessoas agradecendo, né? Então, porque o que os ingleses ou os europeus não admitem é um terrorista.
da Al-Qaeda, que enche os corpos de bomba, detona uma bomba e mata em nome de Alá. Mas quando você fala de Cristo, a receptividade é muito boa. O senhor tem uma afinidade pelo país da América? Não, é apenas uma simpatia, né, que eu tenho, mas eu gosto do país, o nosso país, o Brasil, mas eu admiro também outras culturas, né, outros países. Os Estados Unidos é um país protestante, você sabe que eles leem mais a Bíblia do que nós brasileiros, né? Então é por isso que eu admiro os Estados Unidos, como a Europa, e todos os missionários que vieram para o Brasil vieram da Europa, né? Hoje, como é que está o momento? Qual é a meta, qual é o objetivo, o que o senhor anda fazendo? O que trouxe o senhor a Rondônia? É a primeira vez que está por aqui? Não, é a terceira vez. Eu tive em 86, mas quando eu vim em 86 eu trabalhava no Ibope. Eu fui pesquisador do Ibope muitos anos. E depois em 2002 vim para fazer um trabalho de evangelismo e agora 2016. Eu percorri todas as capitais brasileiras, né? E estou fazendo esse mesmo projeto para esse ano de 2016. Daqui eu vou para o Acre, Amazonas, vou correr o país. E o que me leva a vir nesses estados é porque é uma maneira de a gente poder participar, né, da cultura também de cada estado, de cada região. Se o senhor não pertence a nenhuma denominação, não segue nenhuma igreja propriamente dito, o senhor passa a mensagem para quem, em que momento, como é que funciona esse tipo de mensagem? Bom, a minha área de atuação é mais em praças públicas. Eu tenho um aparelho de som, uma caixa acústica importada, e eu chego numa praça, começo a me expor, né, trazer a minha, como hoje mesmo eu preguei na rodoviária, prego em terminais de ônibus, uma mensagem objetiva, sem entrar em choque com as pessoas, e faço isso porque eu tenho que estar onde o povo está. Eu não posso esperar as pessoas virem até mim, mas eu vou até elas. E alguém já me questionou, mas você prega o evangelho nas ruas, nas praças, isso não é tanto... Eu queria perguntar, qual o nível de aceitação e qual o retrospecto que se tem acerca de pessoas que foram ali abordadas pelo senhor e que acabaram entendendo a palavra naquele momento? É grande a aceitação? É grande, existe a rejeição também, as críticas, é óbvio, né? Mas a aceitação Ninguém é muito... foi perfeito, né? Exatamente. E a aceitação é boa, as pessoas realmente elas captam aquela mensagem, elas vêm até me agradecer, vêm pedir informação de onde que eu sou, por que eu faço isso. Então eu passo para elas que é uma mensagem de fé, e se eu alcancei algo, eu quero passar para eles também o que eu alcancei. E alguém fala, mas você prega na rua, isso não é antiético? E o crime, a violência, o tráfico de drogas, a promiscuidade se prolifera em qualquer lugar da cidade. Eu procuro pregar o evangelho também em qualquer lugar da cidade. Porque não levar a palavra de Deus em qualquer momento, em qualquer ocasião, né? É verdade. O senhor se dedica hoje exclusivamente a essa questão missionária. Como é que se faz para se manter? Já conseguiu criar uma caixinha para dar sequência ao trabalho? Como é que é mantido tudo isso? Boa sua pergunta. Sempre eu trabalhei no Ibope 12 anos e outras empresas, e agora faz 4 meses que eu me aposentei. Como eu sou solteiro, não tenho filho para criar, moro com a minha senhora mãe e o meu irmão em São Paulo. Então, os meus gastos é com os meus próprios recursos. Eu não dependo de igreja, de ofertas, de alguém me dar suporte financeiro. Eu tenho meus recursos e aplico eles na obra missionária. Apesar que houve casos de pessoas me ajudarem na época. O empresário, ele bancou minhas viagens pelo Brasil em 2002. Houve um amado irmão na fé, chamado Samuel, também que participou muitas vezes colaborando, mas sem eu pedir. Era algo que eles faziam espontaneamente. Seu José, servo do rei, missionário, está aqui conosco hoje contando um pouquinho da sua história. Para encerrar o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixaria aí para os nossos telespectadores em todo o estado de Rondônia? Correto. O que eu deixo para a sociedade de Rondônia é que o evangelho não é uma religião, não é uma espécie de manipulação. O evangelho é liberdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vejo a Bíblia como ponto central da pessoa ter a fonte de espiritualidade, de paz. O próprio Jesus diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Para concluir, muitas pessoas têm preconceito de ler a Bíblia ou de se orientar pela Bíblia. Chegam até a dizer em tom de chacota que a Bíblia é um monte de papel e que o papel aceita tudo. Os nossos documentos também são papéis, o SIC, o RG, a carteira profissional, mas são esses documentos que identificam-nos como cidadãos. Eu vejo a Bíblia como uma identidade de Cristo. Ela o identifica como Rei, como Senhor. E se alguém crê, vai encontrar razão para viver. Como o próprio Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que eu deixo para a juventude, principalmente, a sociedade em geral, vale a pena você fazer uma experiência diária com Cristo, porque Ele é a única fonte de paz e de liberdade.
Muito se diz que o Google tem a resposta para tudo, né? Mas acho que a resposta para tudo está, com certeza, no livro sagrado, que é a Bíblia, né? Exatamente. Seu José, obrigado pela vinda aqui, um grande abraço. Continue aí, prosperando nessa ação e que o senhor consiga resgatar cada vez mais pessoas que estão, basicamente, perdidas, pode-se dizer assim. Muito obrigado pela vinda, um grande abraço. Eu agradeço pela boa receptividade, pela sua boa acolhida aqui à minha pessoa. Tá certo, é o nosso Em Pauta, trazendo um pouquinho da história do missionário José Servo do Rei, que esteve conosco hoje aqui no programa.